Olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula é em cima da Química 4D, aula 15, uma aula que fala sobre o efeito da concentração sobre a velocidade das reações e fala sobre a teoria das colisões, tá? Vamos começar com o efeito da concentração. Vamos imaginar uma reação em que um reagente A se transforma num produto B. A se transforma em B. Conforme a reação vai acontecendo, a concentração de A vai diminuindo, porque ele está se transformando em B, e a concentração de B vai aumentando, tudo bem? Mas só que os dados experimentais mostram que conforme a concentração de A vai diminuindo, a velocidade da reação vai diminuindo também, proporcionalmente. Então, a gente pode escrever aqui, ó, que a velocidade é proporcional à concentração de A elevado a x. Para a gente poder transformar essa proporcionalidade numa igualdade, a gente deve inserir aqui uma constante, que a gente vai chamar de constante k, que é a constante da velocidade. Então, vai ficar assim, ó, a velocidade é igual a uma constante k, que é uma constante de proporcionalidade da velocidade, que multiplica a concentração de A elevado a x. Esse x representa a ordem da reação, que pode ser de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, e essa ordem da reação sempre vai ser tirada de dados experimentais. Tudo bem? Então vamos analisar dois casos para a gente ter uma ideia de qual é o impacto desse x aqui na velocidade de uma reação. Então, olha só. No primeiro caso, a gente vai ter um x igual a 1, ou seja, uma reação de primeira ordem. Então, se a reação é de primeira ordem, um x é igual a 1, a lei da velocidade para essa reação que a gente está analisando aqui, ó, vai ser assim, ó, velocidade é igual a constante k, constante de proporcionalidade, que multiplica a concentração de A elevado a 1. Tudo bem? Vamos supor que essa concentração seja uma concentração de x mols por litro. Então, agora esse x não é o expoente, é uma concentração x qualquer. Então, a concentração de A é igual a x mols por litro. Logo, a velocidade vai ser velocidade é igual ao K, que é a constante, que multiplica essa concentração x. Tá vendo? Se, em seguida, a gente resolvesse duplicar essa concentração, então a concentração de A passaria de x mols por litro para 2x mols por litro. Como é que ficaria a velocidade com essa nova concentração? Velocidade é dada por velocidade é K, que é vezes 2 vezes o x, porque a gente dobrou essa velocidade, essa concentração. Se a gente ajeitar isso aqui, ó, passar esse 2 aqui para frente, vai ficar velocidade é igual a 2 vezes k vezes x. Olha só, eu tinha uma velocidade antes de k vezes x. Quando eu dobrei a concentração, eu fiquei com uma velocidade de 2kx. Ou seja, quando um expoente aqui, ó, x, for um número 1, ou seja, uma reação de lei de velocidade de primeira ordem, quando eu dobro a concentração de um reagente, tá vendo? Ó, de x para 2x, eu dobro a velocidade da reação. Tudo bem? Então, para um expoente 1, ou seja, para uma reação de primeira ordem, para um dos participantes, nesse caso aqui a gente só tem um reagente, ao dobrar a velocidade da reação, dobrar a concentração desse reagente, eu dobro a velocidade da reação. É isso que está escrito na sua apostila. Ó. Duplicando a concentração do reagente a velocidade da reação duplica, mas só porque essa reação é de primeira ordem para esse reagente A. Tudo bem? Vamos analisar um segundo caso agora para ver se você consegue fazer a comparação. No segundo caso agora, o x vai ser igual a 2, ou seja, vai ser uma lei de velocidade de segunda ordem para o reagente A. Então, vai ficar assim, ó, velocidade é a constante k, que multiplica a concentração de A elevado a 2. Vamos supor que a concentração inicial seja de x mols por litro. Então, a concentração de A, está aqui, ó, meio cortadinho, mas dá para ver, é igual a x mols por litro, certo? Como é que vai ficar a lei dessa velocidade? Velocidade é a constante que multiplica a concentração de A, x elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque agora o x aqui, ó, segunda ordem. Tudo bem? Vamos supor, né, que essa reação seja repetida, que a gente faça mais uma vez um outro experimento, só que a concentração de A vai ser duplicada. Agora a concentração de A é 2x, não é só uma concentração de x mols. Como é que fica isso na lei da velocidade? Olha só, velocidade é a constante, né, que multiplica aqui, ó, a concentração de 2x elevado ao quadrado, porque é de segunda ordem. A gente sabe que 2 elevado ao quadrado é 4, então vai ficar 4x ao quadrado, certo? Ajeitando isso, ó, velocidade
é igual a 4, que multiplica o K, x ao quadrado. Se a gente comparar aqui, ó, essa velocidade no primeiro caso, né, de K vezes A ao quadrado, ela foi para 4K, né, x ao quadrado, já que o A aqui é o x. Vamos pegar aqui embaixo que está mais fácil, ó. Se a lei foi de velocidade é K que multiplica por x ao quadrado, quando eu dobrei essa concentração, ela foi para 4kx ao quadrado. O que a gente tira de informação importante aqui? Quando essa lei de velocidade é de segunda ordem, quando eu dobro a concentração do reagente, o que acontece com a velocidade? Ela quadruplica, ela aumentou 4 vezes. Por quê? Porque se eu dobro, né, um reagente que está elevado a 2, o 2 elevado a 2 dá 4. Então, vamos por partes. Naquele primeiro caso, né, eu dobrei a concentração de um reagente onde o expoente era 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Dobrei a concentração, dobrei a velocidade. Nesse segundo caso agora, que é de segunda ordem, eu dobrei a concentração de um reagente elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, quando eu dobro a concentração, eu aumento a velocidade 4 vezes. Tudo bem? Repetindo. Quando for de primeira ordem para um reagente, eu dobro a concentração, eu dobro a velocidade. Quando é de segunda ordem para um reagente, eu dobro a concentração, eu dobro ao quadrado, que é 4. Eu aumento 4 vezes a velocidade. Então, é lógico que se fosse uma reação de terceira ordem, quando eu dobro a concentração de um reagente, eu dobro elevado ao cubo, a 3, porque é de terceira ordem. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Dobrando a concentração do reagente, eu aumento a velocidade 8 vezes. Tá? Com esses três expoentes, com essas três ordens, primeira, segunda e terceira, a gente já consegue fazer muitos exercícios. Então, assim, ó, quando for de primeira ordem, né, dobrou a concentração do reagente, dobra a velocidade. Quando for de segunda ordem, dobra a concentração do reagente, aumenta 4 vezes a velocidade. E quando for de terceira ordem, dobra a concentração do reagente, aumenta 8 vezes, porque de terceira ordem é o dobro 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Tranquilo? Mas a gente vai fazer exercício disso, tá bom? E como é que a gente tira isso dos dados experimentais? Então, aqui tem uma reação para a gente poder montar a lei da velocidade para uma reação um pouco mais complexa, que é essa de A que se transforma em B. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui nós temos um composto orgânico, né, um aleto, né, do bromo, da 7A, reagindo com uma hidroxila, formando um álcool e o Br-, tudo bem? Numa temperatura de 300 graus centígrados, nós vamos fazer 5 experiências, todas elas combinando esses dois reagentes para produzir esse produto, certo? Mas como a lei da velocidade só leva em consideração a velocidade de consumo dos reagentes, então nessa tabela eu só tenho os reagentes, ó, aquele aleto orgânico reagindo com essa hidroxila, tudo bem? Na primeira experiência, eu coloquei essas quantidades, 0,10 mol por litro a concentração desse aleto, 0,10 mols por litro a concentração dessa hidroxila, tá vendo? No segundo experimento, eu mantive a concentração da hidroxila, dobrei a concentração desse aleto. E assim sucessivamente, ó. No terceiro experimento, eu tripliquei e mantive. Aqui eu mantive, ó, de 0,1, mantive 0,1 e dobrei a concentração da hidroxila e fui colocando quantidades diferentes, ou seja, concentrações diferentes. Tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai montar a lei da velocidade comparando essas experiências, analisando as experiências. Então, vamos começar, como sugerido pela tua apostila, analisando as experiências 1, 2 e 3, para tirar algumas conclusões. Tudo bem? Se a gente pegar da experiência 1 para a experiência 2, olha só, a concentração desse aleto dobrou de 0,1 para 0,2. A concentração de OH- permaneceu a mesma, constante. E a velocidade dobrou. Então, o que eu posso tirar de importante aqui? Quando eu dobro a concentração desse aleto, sem mexer na concentração da hidroxila, o impacto da velocidade foi dado só por dobrar a concentração do aleto. E quando eu dobrei a concentração do aleto, eu dobrei a velocidade da reação. Se dobrando dobra a velocidade da reação, então qual vai ser o expoente? Qual vai ser a ordem aqui dessa reação em relação só a esse aleto? Não vai ser de primeira ordem? Vai ser de primeira ordem. Então, tá aqui, ó, a ordem da reação em relação ao reagente, né,
esse haleto aqui, ó, é 1. Por quê? Porque não mexendo na hidroxila, quando eu dobrei a concentração, a velocidade dobrou. Quer ver, ó? Em relação ao experimento 1 e 3, do 1 para o 3, a concentração triplicou. E o que aconteceu com a velocidade? Triplicou também. Se fosse de segunda ordem, quando aqui dobrasse, aqui tinha que aumentar 4 vezes, não é verdade? Quando aqui triplicasse, 3 ao quadrado de segunda ordem. Aqui teria que aumentar 9 vezes. Mas não, está acontecendo de maneira proporcional. Por quê? Porque ela é de primeira ordem, para esse reagente. Agora vamos analisar, incluir aqui ó, o experimento 4 para ver o que acontece quando a gente muda a concentração da hidroxila, né? Do experimento, vamos pegar aqui, ó, do experimento 1 para o 4, é um momento aqui, ó, né, em que não variou a concentração do reagente, que é o haleto, certo? Mas dobrou a concentração da hidroxila, tá vendo? Ao dobrar a concentração da hidroxila, a velocidade permaneceu a mesma. Se a gente pegar do 1 para o 5, ó, tá vendo? Do 1 para o 5, a concentração desse haleto permaneceu idêntica, né? Inalterada. E a hidroxila foi de 0,1 para 0,3. E o que aconteceu com a velocidade? Permaneceu a mesma. Ou seja, essa hidroxila não está interferindo na velocidade da reação. Então, qual é a ordem dela? Ela é de ordem 0. Tudo bem? Então, se a gente for montar a lei da velocidade, então como é que fica? Ó, a velocidade é igual a constante, porque para ter essa igualdade, né, eu tenho que transformar aquela proporcionalidade numa igualdade, eu preciso ter a constante da velocidade. Então, a velocidade é igual a constante de proporcionalidade, que multiplica a concentração do haleto elevado a 1, vezes a concentração da hidroxila elevado a 0. Como elevado a 0, né, é igual a 1, então eu posso excluir isso aqui da lei da velocidade. Então, vai ficar a velocidade é o K, que é a constante, que multiplica só a concentração do haleto. Pronto, elevado a 1, porque é de primeira ordem. Tudo bem? Uma vez que eu tenho uma tabela que tem os valores das velocidades e as concentrações, eu posso descobrir qual é o valor de K. Como que eu descubro? Escolhendo qualquer um desses experimentos e substituindo os valores. Vamos pegar aqui ó, o experimento 1, ó, considerando a experiência 1, a constante K, né, é a velocidade dividido pela concentração do haleto. Por quê? Se a gente pegar a lei da velocidade, ó, se eu quiser isolar o K, eu passo a concentração do haleto dividindo. A velocidade do experimento 1 é 0,001 mol por litro por segundo, tá vendo? Então, eu coloquei aqui, ó, 0,001 mol por litro por segundo. E dividido, né, pela concentração aqui, ó, do experimento 1, que é 0,1 ou 0,10 mol. Fazendo a continha, né? E cortando ali, ó, cortando, fazendo corta-corta, naquilo que a gente pode cortar, a gente vai chegar numa constante K, né? Constante da velocidade ou constante de proporcionalidade de 0,01. Tudo bem? Então, é muito fácil calcular o K. Uma vez que você tem a constante não, desculpa, quando você tem a lei da velocidade, né? Você pega qualquer dado experimental desse e coloca na fórmula e acha o valor de K. Tudo bem? É desse jeito que a gente faz. Pelos dados experimentais, é desse jeito que a gente monta a lei da velocidade e usando a própria tabela depois, a gente consegue calcular o valor de K. Tudo bem? Nós vamos fazer exercícios mais para frente, ok? E a teoria das colisões, que também faz parte dessa aula. Gente, olha só, vamos pegar uma reação em que o gás hidrogênio reage com o gás iodo, produzindo o iodeto de hidrogênio. Ó, H2 reage com I2, produzindo 2HI. Para que essas moléculas aqui, ó, rompam as suas ligações, é necessário um consumo de energia, né? Porque eu tenho hidrogênio ligado com hidrogênio, eu tenho iodo ligado com iodo, e cada hidrogênio vai se largar ali, cada iodo vai se largar para se recombinar como? Um hidrogênio com um iodo, o outro hidrogênio com outro iodo. Para que isso aconteça, gente, é necessário o quê? Energia. E essa energia vem de onde? Vem de uma colisão, tudo bem? Então, quando essa molécula aqui, ó, de gás hidrogênio colide com essa molécula de iodo, né, eles vão atingir o que a gente chama de complexo ativado, que é um pico de energia suficiente para romper essas ligações e formar as novas ligações. Ó, H2 colide com I2, formando HI e HI, tudo bem? De acordo com essa teoria, olha só, a gente pode dizer que a velocidade de uma reação
é proporcional ao número de colisões por segundo. Quanto mais colisões acontecerem, maiores as chances do quê? De romper as ligações nos reagentes e formar os produtos. Ou seja, quanto mais colisão tiver, né, mais rápida vai acontecer essa reação. E quais são os fatores que podem aumentar, então, a velocidade da reação? São os fatores que aumentam as possibilidades dessas colisões, desses choques chamados de choques efetivos, que a gente vai ver num outro capítulo com mais detalhe, tudo bem? Então, olha só, você concorda que se a gente aumentar a concentração dos reagentes, a chance das colisões aumenta e a velocidade da reação aumenta também, não é verdade? Se nós aumentarmos a pressão de quem é gasoso, olha só, aumentar a pressão num gás diminui o volume. Diminuindo o volume, aumenta o quê? A concentração. Então, nós conseguimos fazer com que essas colisões aconteçam de forma mais efetiva, tudo bem? Se nós aumentarmos a temperatura, o que é temperatura? É a agitação das moléculas. Se a gente aumenta o grau de agitação das moléculas, as chances de colisões efetivas aumentam e a velocidade da reação aumenta também. Tudo bem? Eletricidade, luz, temperatura, todas elas vão ser analisadas com mais intensidade nos próximos capítulos. Mas hoje a gente precisa saber o quê? Que essas colisões podem ser facilitadas por determinados aspectos, como aumento de concentração, superfície de contato, temperatura. Então, nessa aula, a gente vai falar só de concentração, tá? Se eu deixasse aqui, ó, uma molécula de gás hidrogênio num sistema fechado com uma molécula de gás iodo, num determinado momento, eles vão colidir e a reação vai acontecer, certo? Aqui eu tenho uma determinada concentração. Se eu colocar mais moléculas de gás hidrogênio, né, se eu dobrar a concentração de gás hidrogênio, você concorda que as chances de colisão com o iodo vão aumentar? Ou se eu aumentar, por exemplo, a concentração de iodo, né? Se eu dobrar a concentração de iodo, você concorda que as chances dobram também? Ou seja, quando eu aumento a concentração, eu aumento a velocidade das reações. E isso é proporcional, tá? Então é isso que está escrito aqui, ó. Em geral, um aumento na concentração de um reagente eleva a velocidade das reações. Por quê? Porque aumentando a concentração favorece as colisões que rompem as ligações nos reagentes e formam produtos. Tudo bem? Tranquilo, gente? Determinação da lei, né, da velocidade para uma reação. Nós já vimos que, deixa eu voltar aqui, para determinar a lei da velocidade, nós utilizamos dados experimentais, tudo bem? Agora, olha só, se nós tivermos uma reação, né, e essa reação for elementar, ou seja, se essa reação acontece em uma única etapa e ele não passa, ele que eu digo é o exercício, não passa para vocês dados experimentais, então, nesse momento, tá, o x vai ser o coeficiente de balanceamento da equação, tudo bem? Se ele dá uma reação, por exemplo, 2A que se transforma em 3B. Ó, guarda isso. 2A que se transforma em 3B. E ele fala que essa reação é elementar. Ela acontece numa única etapa. E ele não dá dados experimentais, você vai dizer que o 2, que é o coeficiente estequiométrico do A, na verdade vai ser a ordem da reação. Você vai elevar o A a 2. Só isso, tá? Então, olha aqui. Se a reação é elementar, x é o coeficiente do balanceamento da equação. Beleza? Agora, se essa reação acontece em mais de uma etapa, ela acontece em 2 etapas, por exemplo, e o vestibular, a questão em si, não te dá dados para você trabalhar os dados experimentais, então você sempre vai escolher a etapa mais lenta como a decisiva para se montar a lei da velocidade e tirar a ordem de cada reagente, tá bom? Então, quando ela acontece em 2, 3 etapas, sempre você vai escolher a etapa lenta, porque a etapa lenta é sempre a decisiva, tudo bem? E se forem fornecidos dados experimentais, você vai descobrir o valor de x por meio da análise matemática. Qual é a análise matemática? Essa que a gente usou aqui, ó. Se dobra um reagente e a velocidade da reação dobra, é elevado a 1. Se dobra um reagente e a velocidade da reação quadruplica, é elevado a 2. Se dobra a velocidade da reação e a concentração dos reagentes, foi mal. E a velocidade da reação aumenta 8 vezes, então vai ser elevado a quanto? Elevado ao cubo, porque 2 elevado ao cubo é 8.
Tudo bem? Mas fica tranquilo que a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Eu peguei exercícios da apostila. Olha esse primeiro aqui. Vamos com calma, começar pela assimilação, né? Uma das formas para se obter monóxido de dinitrogênio é reagindo o óxido de nitrogênio 2 com gás hidrogênio, de acordo com a seguinte reação. Então tá aqui, ó. Aqui a gente pega o monóxido de nitrogênio, né? 2NO. Na verdade, isso aqui é monóxido de nitrogênio, tá bom? Não é de dinitrogênio. Para reagir com gás hidrogênio, né? Produzindo monóxido de dinitrogênio. Ah, tá, desculpa, gente. Uma das formas para se obter monóxido de nitrogênio, tá certo? É reagir óxido de nitrogênio com gás hidrogênio, tá certo? Eu que bobiei, tá? Sabendo que a reação é elementar, é correto afirmar que a ordem global dessa reação é igual a... Olha só, ele não falou que essa reação é elementar? Falou. Então, ela acontece em uma única etapa. Então, os coeficientes estequiométricos dos reagentes serão as ordens de cada substância. Tudo bem? Então, vamos lá. Se a gente tem que 2NO reage com 1H2, então eles são os reagentes. A velocidade é a constante K, nunca esqueça da constante K, que multiplica a concentração de NO elevado a 2 vezes a concentração de H2 elevado a 1. Por que é elevado a 2? Porque o coeficiente é 2. Por que é elevado a 1? Porque o coeficiente é 1. Por que eu posso usar esses coeficientes? Porque ele não deu dados experimentais e ele falou que ela é elementar. Ele não deu várias etapas acontecendo, tudo bem? Mas ele quer saber qual é a ordem global dessa reação. Então vamos agora, por partes, porque isso aqui eu não falei antes. Ela é uma reação de segunda ordem para o NO. E ela é uma reação de primeira ordem para o H2. Mas ele quer a ordem global da reação. Então, o que eu faço? Somo os expoentes. 2 mais 1, e eu digo que ela é uma reação de terceira ordem. Tudo bem? Ela é de segunda ordem para o NO, ela é de primeira ordem para o H2, mas ela é de terceira ordem na equação global. Tudo bem, gente? Tranquilo? Fechou? Então, vamos para mais um exercício. No próximo exercício aqui, ó, a gente vai ver essa parte de etapa lenta e rápida. Olha só. A reação de decomposição da água oxigenada na presença do iodeto pode ser equacionada da seguinte forma. Então, tá aqui. Água oxigenada mais o iodeto, produzindo H2O mais o IO-. Essa é a etapa lenta. Daí, o H2O2 mais o IO- produz H2O mais O2 e mais o I-. E essa é a etapa rápida. A equação da velocidade, de acordo com esse mecanismo, é... Olha só, a equação da velocidade, agora ele deu duas etapas, ela não é elementar. Então, eu tenho que escolher sempre a etapa lenta. A etapa lenta é essa aqui. E na etapa lenta, eu só tenho como reagentes o quê? O H2O2 e o I-. Então, como é que eu vou fazer a lei da velocidade? Vou pegar o H2O2, o I-, e vou pegar os coeficientes estequiométricos deles, ó, e transformar em expoentes, ou seja, de primeira ordem para a água oxigenada, de primeira ordem para o I-, que é o íon iodeto. Tudo bem? Como ele quer a equação da velocidade de acordo com esse mecanismo, a equação da velocidade é a constante de proporcionalidade que multiplica a concentração de água oxigenada elevado a 1 vezes a concentração do iodeto elevado a 1. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico é 1 e 1 aqui. Tudo bem? Professor, e os dados experimentais? Se ele não dá uma tabela com dados experimentais, você não precisa calcular. Você vai direto na equação e pega os coeficientes estequiométricos, tudo bem? Ela é de primeira ordem para água oxigenada, ela é de primeira ordem para esse iodeto, mas a ordem da reação, a ordem global, é a ordem 2, porque daí eu só preciso somar os expoentes, tudo bem? E mais uma aqui com dados experimentais agora, olha só. No estudo cinético da reação representada por x mais y dando z, foram encontradas as seguintes variações de concentração e velocidades iniciais. Olha só, foram 3 experimentos. No primeiro, a concentração de x, ó, tá um valor aqui, 1 vezes 10 a menos 2, a de y é 1 vezes 10 a menos 2 e a velocidade é 1 vezes 10 a menos 2. Na segunda, a gente tem valores diferentes para alguns e na terceira também. Então, vamos analisar por partes. Primeiro, x, tá bom? Olha só, do primeiro experimento para o segundo, o y não variou. Então, só o x variou. Então, tá bom para pegar esse aqui, ó.
1 vezes 10 dá menos 2, dobrou para 2 vezes 10 dá menos 2. O y não variou, e o que aconteceu com a velocidade? Foi de 1 vezes 10 a menos 2 para 4 vezes 10 a menos 2. Então, o que eu posso tirar de importante aqui? Para o x, quando eu dobrei a concentração de x, a velocidade aumentou 4 vezes, ou seja, 2 ao quadrado. Então, eu posso dizer que a ordem de x é elevado a 2, porque quando eu dobro o x, a velocidade aumenta 4 vezes. Dobro o x, aumenta 4 vezes, mas 4 é 2 ao quadrado. 2 aumentou, ó, dobrei o x, a velocidade aumentou 4 vezes. Mas 4 é 2 ao quadrado. Então, para o x, ela é de segunda ordem. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, com uma canetinha, só para a gente não esquecer, né? Deixa eu pegar uma canetinha azul aqui, só um pouquinho, né? Vamos colocar aqui, ó, elevar ao quadrado já, só para a gente não esquecer que aqui vai ser de segunda ordem. Um doisinho feio mesmo? Tá bom. E para o y? Para a gente analisar a concentração de y, a gente tem que pegar uma parte do experimento em que o x não variou, tá? E do experimento 1 aqui, ó, para o 3, o x não variou. O que aconteceu com o y? O y fez o quê, gente? O y dobrou a concentração, ó. Dobrou, tá vendo? E do experimento 1 para o 3, o que aconteceu aqui, gente? A velocidade aumentou 8 vezes. Só que 8 vezes é 2 elevado a quanto, gente? 2 elevado ao cubo. Então, o y vai ser elevado ao cubo. Tudo bem? Beleza? Então, como é que a gente monta a lei da velocidade? Olha só, a lei da velocidade, vamos colocar aqui a resolução. A lei da velocidade, ó, pensando que quando dobrou o x, a velocidade quadruplicou, o x vai ser elevado a 2. Pensando no 1 para o 3, do primeiro para o terceiro experimento, que o x está constante. Quando dobrou a velocidade, a concentração de y, a gente multiplicou, na verdade, por 8 a velocidade, então y elevado ao cubo. Como é que fica a equação? Velocidade é a constante k, que multiplica x elevado a 2 vezes y elevado a 3. Ela é uma reação de segunda ordem para o x, ela é de terceira ordem para o y, mas a reação global é de qual ordem, gente? Exatamente, de quinta ordem. Por quê? 2 mais 3 igual a 5. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, veja esse vídeo quantas vezes forem preciso, tentem resolver os exercícios e, para qualquer dúvida, me chame no privado que eu resolvo os exercícios com vocês. Tudo bem? Um abraço e até mais.